Bom dia, o meu nome é João Guilherme Fortes e eu sou estudante do primeiro semestre do curso de Sistemas para a Internet. E hoje eu vou estar fazendo uma apresentação da matéria de leitura e produção textual. A apresentação vai ser sobre o artigo científico Imersão em Games Narrativos, da autora Sueli Fragoso, que foi publicado pela revista Galáxia em 2014. Então, sem mais delongas, vamos lá. O foco do artigo, qual foi o objetivo desse artigo? Bom, o objetivo do artigo foi diferenciar a imersão que a gente presencia em outras mídias da imersão que é presenciada nos jogos narrativos. E aí, a autora ela separa em dois conceitos, que é o conceito da suspensão de descrença, criado por Samuel Taylor Coleridge, e o conceito da encenação de crença, criada por McGonigal. E aí ela diferencia esses dois conceitos para a gente entender o que cada um deles significa e em qual mídia cada um deles é aplicado. Bom, o conceito da suspensão de descrença, que foi criado pelo Samuel, ele é o conceito utilizado em outras mídias. Por exemplo, um livro, um filme, uma animação, qualquer outro tipo de mídia. E o que ele representa? É a pessoa achar que aquilo é real, a pessoa aceitar que aquilo é real. Ou seja, vamos usar algum exemplo aqui de um livro ou algum exemplo de um filme sobre a suspensão de descrença. Um exemplo muito bom é o do Harry Potter, que as pessoas utilizam muito. Tem o Star Wars também, que significa o quê? Você sabe que magos não são reais, você sabe que sabres de luz não são reais. Porém, você aceita aquilo por um momento enquanto você está assistindo o filme ou lendo o livro. Por exemplo, você sabe que não tem como você balançar uma varinha e sair um poder mágico, ou que não tem como você simplesmente voar no espaço igual os personagens do Star Wars fazem naquelas naves deles. Porém, para ver o filme, né, você tem que aceitar que aquilo é real. Como você sabe que o Superman não tem um superpoder de voar, porque aquilo lá é impossível na vida real. Mas você aceita aquilo lá para você se entreter no filme ou se entreter lendo o livro. Mas os jogos, eles não funcionam do mesmo jeito, porque você tem que agir nos jogos. Não basta você acreditar que aquilo é real, porque você faz parte daquilo. Você tá naquele meio. Os jogos, eles te colocam naquele meio por meio das mecânicas deles. E é essa a encenação de crença. Essa é a diferença que tem entre a suspensão de descrença e a encenação de crença. Os jogos te fazem agir dentro daquele mundo. Não basta você aceitar que aquilo ali existe, porque você já faz parte daquilo, entende? É como se fosse um acordo entre o jogador e o jogo. Você tá ali dentro, você tá mexendo. Por exemplo, eu vou falar mais pra frente de alguns exemplos, mas a autora do artigo, ela usa o Zelda como um exemplo, o Zelda Breath of the Wild. Que o jogador, ele tá jogando o jogo, então ele tem que aceitar que aquilo ali, não basta ele aceitar que é real, ele tem que aceitar que ele faz parte daquilo. Então ele faz um acordo com o jogo pra dizer, eu sei que isso não é real, eu não aceito que isso é real, mas como eu tô aqui dentro, então vamos jogar. Então eu vou usar alguns exemplos de jogos que tanto um jogo que a autora citou, mas eu puxei os meus próprios exemplos, né? No resumo que eu fiz eu também usei outros exemplos, não usei os mesmos que ela citou, mas como aqui é a apresentação sobre o artigo e não sobre o conceito em si, eu vou estar usando um exemplo dela e um meu, né, para diferenciar. Ela usou a mecânica do jogo Portal, que você resolve enigmas para sair das fases, daí você tem uma arminha que cria portais. Continue testing. The two of you have forged an excellent partnership. Now it's time for your real purpose. Para resolver os enigmas.
Obviamente isso não é possível, mas como o jogador está dentro do jogo, ele não aceita que isso é real, porque ele já faz parte daquilo, então ele simplesmente resolve os enigmas pela mecânica do jogo e não pelo mundo que ele está. Um ótimo exemplo, como o artigo ele é de 2014, então ainda não existia isso aqui, que é a realidade virtual. O jogador literalmente faz os movimentos do player do jogo, do personagem do jogo, na realidade virtual. Isso é o que mais comprova a encenação de crença. Olha isso, eu posso usar minhas mãos, cara. Cara, isso aqui é incrível, mano. Se esse negócio fosse um pouco mais acessível, mais pessoas tivessem isso aqui, ia ser muito louco. Olha isso aqui, eu tô segurando a interface, sabe? É doideira, mano. Eu posso pegar ela aqui, ó. Olha isso, cara. E eu já coloquei alguns jogos, ó. Eu posso clicar aqui, isso é muito doido também. Aqui, aplicativos. Eu baixei os de graça, né? O jogador realmente tá ali dentro, tá se mexendo e tá vendo que o que acontece com ele no mundo do jogo tá acontecendo com ele na vida real. Então é sobre esse acordo que a autora fala no artigo, de ele saber que aquilo não é real, mas como ele já faz parte daquilo, ele aproveitar as mecânicas que o jogo oferece para ele. Então, esse é um ponto que ela agrava muito no artigo. E a conclusão, né, que o que torna a imersão nos jogos narrativos serem tão cativantes é essa questão das mecânicas, do jogador simplesmente não aceitar que ele tá dentro de um mundo irreal e achar que aquilo ali é real, tipo, ele não simplesmente aceita as coisas que acontecem ali, porque ele tem que fazer parte daquilo, sabe, ele já tá ali dentro. Então, a mágica dos jogos é você poder agir, você poder escolher o que você fazer, você poder... por exemplo, se você não mexe o braço na vida real, numa realidade virtual, você não mexe o braço dentro do jogo. Se você faz os seus próprios caminhos, você dita suas próprias regras, essa é a diferença, entende? Você simplesmente não só aceita que aquilo é real, você tem que fazer parte daquilo para acontecer. Então, acho que essa é a magia dos jogos. Aqui tem as referências que ela utilizou, que eu utilizei, né, no caso, para fazer a apresentação, que é o artigo dela e as referências que ela utilizou no artigo, que é do Coleridge e é do McGonigal. E aqui tem o detalhamento, né, que é o que eu expliquei ali no começo, que é a autora, o ano de publicação, o artigo que publicou,